Olá, eu sou a Anete Moreira e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, um programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Após 12 anos de estudo, a Embrapa Gado de Corte e Embrapa Pantanal, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, apresentaram um novo kit para diagnóstico da tuberculose, que garante resultado mais rápido do que o teste de tuberculina. Eu converso sobre isso com Flávio Ribeiro Araújo, que é especialista em imunologia e biologia molecular da Embrapa Gado de Corte. Flávio, quantos animais foram testados, fizeram parte dessa pesquisa? A gente fez uma publicação na qual a gente selecionou 92 animais de 3 rebanhos, que a gente fez uma avaliação, digamos assim, completa desses animais. Esses animais foram abatidos, a gente conseguiu fazer cultivo dos tecidos desses animais e testar no teste de tuberculina e no ELISA também. Então, foram em torno de 92 animais. Muitos deles foram detectados com a doença? A gente teve um grupo de cerca de 40 animais, que eram de rebanhos livres, em que basicamente não houve reação em nenhum teste, né, tanto no teste de tuberculina quanto no ELISA. A gente teve um grupo de 21 animais que estavam positivos no teste de tuberculina. Esses 21 animais, 19 deles reagiram também no ELISA, e 18 deles apresentavam lesões de tuberculose. E um terceiro grupo, que é o mais interessante, que é o principal foco da utilização desse kit, no qual era composto por 32 animais que estavam negativos no teste da tuberculina, porém, 24 deles apresentaram resultados positivos no ELISA e 25 deles tinham lesão de tuberculose ao abate e 24 deles com cultura positiva, confirmada. Então, é como se a gente dissesse assim, ó, que tinha 32 animais que eram negativos ao teste que é a tuberculina, mas que eram falso negativos. Por quê? Na verdade, estavam infectados. O teste de tuberculina que não detectou. E foi possível, nesse grupo em especial, detectar 24 positivos pelo ELISA. E Flávio, que tipo de comportamento e sintoma o gado pode manifestar? Então, tuberculose é uma doença de evolução lenta, que a gente chama no jargão científico de uma doença crônica, e o animal desenvolve poucas alterações clínicas. Às vezes, nós podemos notar no pescoço do animal um aumento de volume dos linfonodos, e que são aqueles gânglios. Esse aumento do tamanho desses gânglios, às vezes, atrapalha a respiração dos animais. Então, os animais podem apresentar tosse ou dificuldade de respirar, principalmente quando eles são tocados no curral, né? Mas, em geral, é uma doença que demonstra poucas alterações clínicas no animal infectado. Agora, do que se trata essa testagem com especificidade? Qual a importância dela? São 2 critérios do desempenho de testes de diagnóstico, são sensibilidade e especificidade. Sensibilidade diz respeito à capacidade do teste de identificar como positivo os animais que são infectados. E a especificidade diz respeito à capacidade de um teste classificar como negativos animais que estão sadios. Então, o ideal para um teste diagnóstico é ter altos índices, tanto de sensibilidade quanto de especificidade, né? Isoladamente, nenhum teste de diagnóstico de tuberculose apresenta um desempenho totalmente satisfatório. O ideal para a tuberculose bovina é a associação de diferentes testes. Bom, a gente sabe que o kit foi aprovado pela norte-americana L-Lab. Como é que está o andamento da comercialização deste produto? A nossa missão é desenvolver tecnologias. Essas tecnologias que nós desenvolvemos são repassadas por meio de contratos de comercialização para a indústria, que produz, digamos assim, as tecnologias que a gente desenvolve, que foi o caso
desse produto. A licença de comercialização para uma indústria americana, que é a L-Lab. Eles já estão, em alguns países, comercializando esse produto, e aqui no Brasil ele está em fase de licenciamento no Ministério da Agricultura. Por isso, toma um certo tempo. Esse novo teste apresenta um diferencial ou uma nova proposta em relação ao que era anteriormente dito, né? Ou ele é um complemento em relação ao teste de tuberculina? Como é que você explica isso para a gente? O teste de tuberculina, que é o teste tradicionalmente usado e está contemplado no Programa Nacional de Controle de Tuberculose do Ministério da Agricultura, ele é um teste que avalia a resposta do tipo celular do animal. É um teste que avalia uma resposta inflamatória na pele do animal infectado. Então, esse teste detecta um tipo de resposta imune que o bovino desenvolve contra a bactéria causadora da tuberculose. O kit ELISA, por outro lado, ele avalia a presença de anticorpos contra a bactéria. A imunidade, nesse caso, é chamada humoral ou imunidade de anticorpos. É como se a gente avaliasse dois tipos de resposta imune quando você combina esses dois testes, a tuberculina e o ELISA, que é o ideal. Por quê? Porque o animal, quando ele está no início da infecção com a tuberculose, ele apresenta uma forte resposta celular que é bem detectada pelo teste de tuberculinização. À medida que o animal vai envelhecendo, a doença se torna crônica e, progressivamente, com a medida que aumenta o número de lesões no corpo do animal e a carga de bactérias, a imunidade celular cai e a imunidade humoral, que é a presença de anticorpos, aumenta. Nessa fase mais tardia da infecção, o teste ELISA funciona bem. Então, se você analisa um rebanho usando o teste celular, que é a tuberculina, e um teste humoral, que é o ELISA, você consegue detectar mais animais infectados do que se você usar apenas um teste, né, isoladamente. O diagnóstico de tuberculose exige 2 viagens para a fazenda. E com este novo método, o que acontece? Esse teste você colhe o sangue do animal e com o soro do bovino você faz o teste no laboratório. Esse teste, o ELISA, ele não substitui o teste de tuberculina. Ao contrário, ele complementa o teste de tuberculina. Você faria primeiro o teste de tuberculina e nos animais que deram negativo no teste de tuberculina, se faz o ELISA. Então, essa é a recomendação de uso do ELISA, né? O teste ELISA não é preconizado para substituir o teste de tuberculina, mas para complementá-lo. E, Flávio, qual é a composição deste kit? Esse kit ele é feito com proteínas que a gente chama proteínas recombinantes. A gente usa uma tecnologia de engenharia genética para produzir essas proteínas e purificá-las, né? São proteínas de micobactéria que a gente purifica e emprega aqui. E esse kit ele é feito, o teste ELISA, ele é feito numa placa de 96 postos, uma placa de plástico. Então, e o resultado se dá pela formação de cor dentro dos postos. Então, a gente tem um leitor que faz a leitura dessa coloração e dá uma interpretação se é positiva ou negativa. O que você recomenda, então, ao pecuarista neste contexto? Primeira recomendação é o cuidado na aquisição de animais, né, para não comprar animais infectados. E isso requer testes na origem, testes na propriedade já de compra, quarentena desses animais, né? Também recomendamos higiene, porque matéria orgânica, sobretudo com alta umidade, favorece a permanência da bactéria no meio ambiente. Também preconizamos cuidado com cercas, porque às vezes você tem um controle da tuberculose no seu rebanho e o vizinho tem, e aí cuidado, se a cerca cai, o animal passa de uma propriedade para outra e volta infectado. Mas um dos principais problemas é controlar essa questão de movimentação de animais, compra de animais, aglomeração de animais, também é importante. É uma doença
igual na tuberculose humana também, se você agrega muitos animais, junta muitos animais, favorece a transmissão. E no caso do diagnóstico, a tuberculinização dos animais, e nos animais que derem negativos na tuberculinização, fazer a ELISA. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Flávio Ribeiro Araújo e chegamos ao final de mais uma revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Eu fico por aqui. Espero você na próxima edição do Revista DBO em Foco. Até lá!